Alô, boa tarde, boa tarde. Retomando aqui os trabalhos, me reapresento, sou Luísa Parente, consultora de saúde da Firjan SESI, acompanho com vocês aqui a programação da Sala Aquário, com a programação científica. Agora à tarde temos a honra e a alegria de convidar aqui para mediar essa palestra nossa colega, especialista em nutrição da Firjan SESI, Fernanda Chaves, e a palestrante, a doutora Ana Tércia Persergoni, sobre atualização no tratamento da obesidade. Para onde vamos? Tema da palestra: atualização no tratamento da obesidade. Para onde vamos? Ana Tércia Persergoni, nutricionista, mestre em bioquímica, especialista em fitoterapia funcional, doutora em fisiologia, PhD em fisiopatologia clínica e experimental e em nutrição, professora associada na UFJF, tutora da residência multiprofissional em saúde do adulto, co-orientadora nas pós-graduações e mestrado em saúde coletiva, colaboradora do ambulatório multidisciplinar de obesidade, diabetes e endocrinologia, responsável pelo ambulatório didático de nutrição e endocrinologia. Fernanda Chaves de Oliveira, nutricionista especialista em promoção da saúde da Firjan SESI. Possui especialização em nutrição clínica funcional pela Faculdade VP e em comportamento alimentar pelo Instituto de Pesquisa e Gestão em Saúde e Aprimoramento em Nutrição Comportamental pelo INC. Possui formação em gestão de projetos pela FGV. É membro do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Seu trabalho para a saúde integral é fortalecido por conceitos biopsicossociais, que permeiam toda a sua trajetória em estratégias e desenvolvimento de novos produtos de educação em saúde integrada e gestão de projetos de promoção da saúde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Tércia. Bem-vinda. A gente estava muito ansioso aí por essa fala, né? A gente teve um desafio, né? Porque falar de obesidade é um tema muito abrangente, né? Uma doença aí multifatorial, uma solução uma doença complexa, né? Que as pessoas buscam, na verdade, uma solução simples, e aí não é tão simples assim. Então, a gente precisou fazer um recorte, senão a gente precisaria da tarde inteira, né, para poder falar com você. Eu trouxe aqui alguns dados, né, só para a gente introduzir. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, 1 a cada 8, vivem com obesidade. E, no Brasil, essa proporção já está 1 a cada 4 pessoas, segundo o Vigitel. A obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Ela é, simultaneamente, uma doença crônica e também um fator de risco para outras doenças, né? Está fortemente associada às mortes e às incapacidades no Brasil. Isso trazendo impacto, inclusive, na produtividade, né? Quando a gente fala da Firjan, a gente atua junto às empresas, né, aos industriários. Então, é um tema bem sensível para a gente abordar também nesses espaços. Bom, e aí eu tenho aqui algumas provocações, né, para a gente começar. Quais são os principais desafios para o enfrentamento da obesidade? Comer menos, se exercitar mais, é uma equação simples, né, para a solução da obesidade. Queria também que você falasse depois de que forma que o estigma influencia no tratamento
E quais são os achados mais recentes em relação à eficácia na abordagem dos tratamentos da obesidade? Ok, boa tarde, pessoal. Obrigada. Obrigada, Firjan, pelo convite. Eu acho que, como você falou, são muitos desafios. Falar de obesidade é um desafio muito grande. E, atualmente, tem sido um desafio falar de sobrepeso também. Então, a gente preparou aqui uns slides, né, para a gente tentar conduzir esse raciocínio e tentar entender, como nutricionista que eu sou, e eu acredito que aqui temos muitos nutricionistas, e eu falo que hoje a gente está vivendo um limbo. Porque hoje, quando fala assim, emagrecimento, se eu falar emagrecimento, qual a sensação que vocês têm? Está todo mundo tímido. Fala aí, Cristine. Achei a Cristine lá no fundo. Estética. Ah, pode falar também, ó. Estética, gente. Emagrecimento é estética. Saúde. É muito importante a gente refletir sobre isso. Eu falo de emagrecimento, faço questão de usar esta palavra, apesar de ser uma palavra atualmente condenada, muitas vezes até no nosso meio, né? A gente fala emagrecimento e a gente fica assim, o que a gente vê hoje é muito 880. Se você fala emagrecimento, a pessoa fala assim, ai, lá vai ela. Vai restringir tudo, está preocupada com a barriga tanquinho, né? Ou então a pessoa diz assim, não, eu sou nutricionista, não trabalho com essa área. Não, isso aí, nutricionista não é emagrecionista, né? E não é mesmo. Mas o que eu vejo hoje é que, com o aumento da obesidade, né, com o aumento do sobrepeso, com tudo que vem vindo, nós precisamos falar sobre isso, a gente precisa tocar nesse ponto, a gente precisa falar de emagrecimento de uma forma não estigmatizada. Eu acho que esse é o desafio que a gente está vivendo. E aí, trazendo para a nutrição, precisamos ter seriedade ética o suficiente para tocar nesse assunto de uma forma que a gente consiga ajudar o nosso paciente, cliente, e de uma forma que a gente não pegue nenhum dos extremos. Ou não trabalho com isso, ou eu faço isso de uma forma exagerada, restritiva, que tire a alegria de viver do indivíduo. Porque comer é alegria, né? E aí? Como é que a gente vai fazer? Então, vamos começar. Eu vou levantar, tá? Porque eu não sei falar sentada. Falei para a moça ali que eu sou italiano, né? Tem que falar, né, gente? Tem que mexer a mão. Então, vamos lá. Como ela falou, eu vou pular esses dados, né? Isso aqui era para dar uma introdução. Esses dados são da World Obesity Federation, que, na verdade, eles mapeiam os dados de peso corporal no mundo. E a gente tem o Atlas da Obesidade. Esse ano, inclusive, a gente tem o Atlas da Obesidade traduzido para português, tá? Então, vale a pena vocês lerem. E, assim, hoje, o papo obesidade, ele tem várias nuances, né? Então, por exemplo, no Atlas desse ano, ele fala muito de obesidade infantil, que o Brasil é um dos países onde mais cresce a obesidade infantil, tá? Ele fala muito de correlações ambientais com a obesidade. Eu falo que eu gosto muito desse papo, porque ele traça um paralelo entre urbanização e obesidade, toxinas ou xenobióticos ou disruptores endócrinos e obesidade. Tem um papo de poluição ambiental, aumento de gases de efeito estufa e obesidade. Pode parecer um papo futurista, mas não é. Então, assim, a gente tem hoje, né? Por exemplo, quanto mais efeito estufa, mais gases de efeito estufa, mais difícil é a plantação, a colheita, menos alimentos saudáveis chega até a nossa mesa, vai ficando mais caro. Então, tem toda uma cadeia produtiva que corrobora para que a gente coma menos alimentos saudáveis. Então, hoje não é para falar sobre isso, mas eu acho que a gente precisa refletir sobre isso também, tá? E a World Obesity faz isso de uma forma belíssima. Então, todos os anos, eles lançam esse atlas. No de 2023, por exemplo, eles falaram muito o que a Fernanda falou aqui, do absenteísmo. Como que a obesidade faz com que as pessoas faltem mais ao trabalho, produzam menos, fiquem mais incapacitadas, tenham menos mobilidade. Então, é sobre isso, né? E aí, já respondendo a pergunta dela, que ela falou assim, então, será que... como é que é essa história, né, de comer menos, se exercitar mais? Isso é uma equação fácil? Eu acho que não precisava nem de uma palestra para a gente saber que não, né?
Quando alguém fala assim, mas basta fechar a boca, dá um desespero na gente, não dá? Porque a pergunta que fica é, como fechar a boca? Vocês conseguem? Eu não consigo, porque comer é muito importante. Comer coisa que a gente gosta, comer, né, alimentos gostosos, palatáveis, é muito importante. Então, não é tão simples assim, como muitos leigos até pensam, basta fechar a boca. E também não é tão simples assim, faça mais atividade física. Vamos lá, qual é o acesso que essa pessoa tem à atividade física? Ela mora em um local onde ela consiga, por exemplo, fazer uma simples caminhada? É local perigoso? Né? Ou é um local onde não tem lugar para caminhar? Hoje fala-se muito em ambiente obesogênico, tem uma linha de pesquisa só voltada para isso. Como que a arquitetura pode dificultar a atividade física? Né? Então, a gente, dentro do ambiente obesogênico, é conhecido como um ambiente construído. Um exemplo clássico, um local que tinha uma praça, de repente, vira um prédio. E aí é menos um local para as pessoas se exercitarem. Então, tudo isso interfere. Então, quando a gente fala assim, basta comer menos e gastar mais calorias ou fazer mais atividade física, parece que é simples, porque o conceito da obesidade, né, ou seja, o conceito do ganho de peso, vamos colocar assim, seria esse. Né? Qual que é o conceito? O conceito é, ok, então eu vou comer menos e vou gastar mais. E ok, matematicamente é isso. Né? Se eu gastar mais calorias, se eu comer menos, eu vou armazenar menos, ok. Mas o que a gente precisa fazer, e principalmente nós que somos profissionais de saúde, é estudar mais do que a página 2, né? Estudar além disso, entender além do conceito, entender tudo que interfere para que você tenha esse conceito. O que interfere para que você tenha um gasto calórico menor, um consumo alimentar maior, ou então, mesmo que você não tenha um consumo alimentar maior, por que alguns determinados organismos têm uma maior predisposição a armazenar gordura? O que está acontecendo ali? E aí, gente, a gente poderia ficar hoje só nesse slide, porque daria para a gente pensar em todos os determinantes da obesidade, desde os genéticos, os ambientais, os comportamentais. E aí eu gosto muito dessa figura porque ela fala assim, né, ela mostra assim, e tem lá a ingestão energética, então, sim, cálculo, é claro que é importante, cálculo de calorias, o VET, a distribuição de nutrientes, mas, veja, não é só isso. Isso é uma das coisas que nós temos que pensar. A gente tem que pensar qual é a genética daquele indivíduo. Ok, eu sei que hoje a genética não é determinante. A genética é a arma, né, e o seu estilo de vida que puxa o gatilho. Ok, mas tem também esse fator. A questão até tem ali imprinting metabólico, que hoje a gente já nem usa mais esse termo, né? Programação metabólica, ou seja, o que aconteceu ali no início da vida daquela pessoa que programou aquela pessoa para maior predisposição ao ganho de peso na vida adulta. A gente tem várias alterações hormonais. Alteração hormonal pode gerar ganho de peso pode gerar alteração hormonal. Então, gente, esse papo é muito complexo. São muitos fatores determinantes. Se a gente simplesmente diz assim, basta fazer déficit calórico, ou basta comer menos, ou basta se exercitar mais, a gente está sendo muito simplista. A gente está esquecendo de tudo, e não menos importante, questões psicológicas, né? De uns anos para cá, a nutrição vem discutindo isso, que bom, aspectos comportamentais. Por que você come o que você come? Na era do nutricionismo, a gente achava que era só calcular, né? E tal fulano vai comer tanto de carboidrato, tanto de proteína. Hoje em dia não é mais assim, porque ninguém come carboidrato, a pessoa come pão, macarrão, arroz, não é isso? Ninguém come proteína, a gente come carne, frango, ovo, leite. Então, o meu paciente, ele come comida. E eu preciso saber lidar com isso, porque a comida tem questões afetivas, tem questões emocionais, tem questões de palatabilidade, né? E aí, por isso que essa história é tão complicada. Porque quando você tem o emagrecimento, né, geralmente você tem uma reaquisição de peso. E é isso que a gente vê. Muitas pessoas ficam nesse ciclo, né, de perda-ganho, essa coisa louca. Por quê? Se você for olhar vários fatores fisiológicos, aqui tem uma figurinha só para dar uma ilustrada, mas se você for pensar nesses fatores, você vai ver que eu tenho vários fatores de apetite,
por exemplo, que ficam aumentados quando há uma perda de peso. Eu tenho alguns hormônios, como hormônios tiroidianos, que caem quando o indivíduo perde peso, um cortisol que aumenta. A gente tem várias alterações fisiológicas que contribuem para que a gente não fique com o peso mais baixo, para que a gente recupere. Você sabe por quê? Porque o nosso organismo ele entende que perder peso é uma agressão. Os nossos genes, né, ancestrais entendem que armazenar gordura é proteção. Quando você estimula, quando você vai lá e fala assim, não, eu vou perder gordura, você conscientemente quer isso, mas o seu corpo não entende assim. E ele vai tentar recuperar. Por isso que a gente sabe que toda perda de peso ela é seguida necessariamente de uma reaquisição que varia da ordem de 10% a 35% do peso perdido. E aí, o nutricionista que trabalha com isso, ele tem que, inclusive, calcular essa reaquisição esperada. E acompanhar este paciente durante esse período que a gente chama de manutenção. Então, não é simples, como muita gente acha. Basta, se você fala assim, basta fazer déficit calórico, você vai bem na primeira fase do emagrecimento. Quem me acompanha aí sabe que eu falo das fases. Na segunda fase, isso não resolve mais, porque você tem que ter outras estratégias para que o corpo continue respondendo. Então, não é tão simples, não é simplesmente dizer o que é melhor, cetogênico ou jejum. Então, assim, é muito difícil, é muito complexo, é uma das coisas mais complexas que a gente tem nas mãos para trabalhar. E aí, claro, qual que é o que a gente vê? Efeito sanfona. Principalmente as pessoas que tentam fazer dietas muito restritivas. Mas o nosso papo é um papo sobre obesidade, né? Será que tratar a obesidade é sinônimo de emagrecer? Como é que é isso? E aí a gente tem algumas questões, né? Para emagrecer, será que basta fechar a boca? A gente sabe que a perda de peso é um estresse, isso aumenta cortisol, isso diminui serotonina. Gente, de uma forma mega resumida, tá? Isso aqui daria uma aula também à parte, porque não é só serotonina, não é só cortisol, a gente tem toda uma alteração enorme. Aqui eu estou exemplificando 2 alterações que acontecem. Muitas vezes o indivíduo entra na tristeza, na depressão, na busca do prazer pela comida, e aí vem o efeito rebote. Então, a gente já sabe que quando você restringe demais, a tendência é você tentar depois recuperar. Não dá certo. Restrição em excesso, cortar alimento, cortar grupo de alimento, isso não vai dar certo. Não é assim que a gente tem que trabalhar, né? E aí, eu tenho uma frase que eu falo muito, que eu gosto, que é o seguinte: fechar a boca engorda. É o contrário. Se você simplesmente fecha a boca, você deprime, você se priva de tudo. Ninguém vai viver a vida se privando de tudo. E como é que a gente vai fazer? Porque a obesidade só aumenta, o sobrepeso só aumenta. O que a gente vai fazer? Essas pessoas vão continuar engordando? Como é que a gente vai ajudar essas pessoas? Eu não sei se eu coloquei esse slide aqui, mas eu já quero responder para vocês o seguinte. Quando eu falei assim, tratar a obesidade é emagrecer, o que vocês acham? Quem acha que tratar a obesidade é promover perda de peso? Quem acha que tratar a obesidade não é promover perda de peso? Vocês não acham nada, né, gente? É isso, essa plateia não está me ajudando, né? Vocês vão vendo. Está vendo, Angélica? Eu quero dar palestra, mas está difícil aqui para esse pessoal, né? Eles não acham nada. Ô, gente, tratar a obesidade é também promover perda de peso, sim. Mas olha só, hoje os estudos, de uma maneira geral, eles dizem o seguinte: acabou aquele conceito de peso ideal, né? Que quando eu estudei, gente, eu me formei em 1999, oh meu Deus. Naquela época, a Letícia é dessa época também, né? Veio depois, né? Estou chamando ela de velha junto comigo. E aí, antes, né? Então, naquela época, o que a gente aprendia? Calculava IMC e falava assim, mas aí a pessoa tem que emagrecer, o IMC tem que ser 20,8. Lembra disso? Era o 20, menino, era o 20,8, a gente não chegava no 20,8, nosso paciente não chegava na loucura. Graças a Deus, hoje não é mais assim. A gente entendeu que IMC é um índice, ok, ele diz alguma coisa, mas ele não diz tudo sozinho, e que ninguém tem que chegar em peso ideal. Quando você vai trabalhar para perda de peso, você vai trabalhar para reduzir aspectos inflamatórios desse tecido adiposo elevado. Se você promove uma perda de peso, vou falar de novo média, tá, gente?
Não tirem isso do contexto, porque também essa discussão é profunda. Mas se você faz uma média aí de perda de peso de 10%, você já melhora a saúde desse indivíduo. Nem sempre você vai tirar o indivíduo da obesidade. Às vezes você tem uma pessoa que tem um IMC de 40, ela cai para o IMC 35, nossa, está ótimo. Ela já melhorou muito. Então, assim, hoje em dia, não tem esse negócio, tem que chegar em peso ideal. Até porque o que é peso ideal? Nem existe peso ideal, né, gente? Porque aí a gente entraria num conceito de beleza, e eu vou dizer para vocês o seguinte, beleza existe em todos os formatos. Não é essa a nossa discussão. A nossa discussão é melhorar parâmetros inflamatórios, melhorar parâmetros que possam piorar a vida daquele indivíduo. A gente sabe hoje que a obesidade diminui longevidade, gera doenças. Então, ninguém aqui está preocupado com padrão de beleza, mas nós estamos preocupados com saúde. E aí, nesse sentido, assim, se a beleza vier junto, eu gostaria de dizer que é bom também, né? Assim, não tem nada contra a beleza, deixe claro isso. Mas, voltando para a palestra, né? Então, o que acontece? A gente precisa promover aí uma perda de peso de mais ou menos 10% para pessoas que têm um IMC de 30 a 40 e pessoas que têm um IMC acima de 40, você faz uma perda de peso de 15% desse excesso de peso corporal. O que é isso? Você vai colocar a pessoa em qual IMC? Depende do IMC que ela chegou, depende do IMC máximo que ela teve. É claro que essa avaliação eu vou ver a história da obesidade, qual o peso máximo, qual o peso mínimo, quanto tempo essa pessoa ficou em peso máximo. Tem toda uma avaliação que a gente faz, né? Mas a questão é, eu preciso, sim, promover emagrecimento. Então, respondendo à pergunta tratar a obesidade é, sim, promover emagrecimento. Mas vocês estão entendendo que essa palavra ela não tem que vir com aquele estigma do emagrecimento? Emagrecimento, peso ideal. Não, não é isso. Emagrecimento no sentido de gerar saúde, tá certo? E aí a pergunta que fica mas como que eu vou fazer isso? É dieta? É outro problema, né? Dieta, essa palavra, né? O que é dieta? Dieta é estilo de vida. Dieta é aquilo que você come num dia. Todos nós aqui estamos em dieta, tá? Você tá também. Pode não ser saudável, pode não ser o que você entende por dieta, mas é dieta. Eu não tenho problema nenhum com essa palavra. O problema é que essa palavra dieta, ela foi cunhada para o público leigo como regime. Quem é da época do regime? Eu sou. Estou de regime, né? Antigamente era assim, né, gente? Minha mãe falava, menina está de regime, essa menina vive de regime, né? E o problema é esse, mas a palavra não significa isso. Vocês entendem? A gente está fazendo errado, a gente está pegando uma palavra e condenando a palavra. A palavra, ok, dieta é estilo de vida. Dieta é o que eu como, seja bom, seja ruim, é dieta. Tá? Agora, para perder peso, que tipo de dieta? Como é que a gente vai fazer? Atividade física, que tipo de atividade física? Todo mundo tem que fazer crossfit ou jogar beach tênis? Me ajuda, por favor, que eu não faço nenhum nem outro. Vocês fazem? Tem alguém de crossfit aqui? O povo adora, né? Sou malhado. Não sou, nunca fui, jamais serei, né? Meu lema. Mas, não tem nem idade para isso mais, né? Mas o que acontece? Tem que fazer atividade física. Então, de repente, uma atividade física que te dê prazer. Gente, é possível, tá? É possível você ficar feliz fazendo atividade física. Estratégia farmacológica, será que tem que tomar remédio? E as canetinhas, hein? Não gosto disso, o negócio faz mal, hein? Né? Não é assim que você fala? Aí vem um paciente para um nutricionista desinformado. Aí ele vem com a prescrição, ele está lá com a prescrição de Ozempic. O nutricionista desinformado faz o quê? Se fosse você não tomava isso? Não, não gosto. Ô, gente, espera aí, quem é o paciente? Ele tem indicação? É claro que hoje o uso está muito indiscriminado, né? E, assim, o medicamento não foi feito para você perder 5 quilos. Sinto te decepcionar. O medicamento é para quem tem obesidade, geralmente obesidades difíceis, resistentes, hipotalâmicas. Tem toda uma prescrição. Tem efeito colateral? Claro, é medicamento. Né? Não é simpatia para arrumar namorado, é medicamento. Então, vai ter efeito colateral. Tá? Mas aí, quando um paciente precisa, ele vai precisar, em função, assim, o médico vai avaliar custo-benefício, o que é melhor para ele, ficar com aquela obesidade ou tratar e ter o efeito colateral. Por isso que não é para todo mundo. Né? Mas todo mundo precisa. E a cirurgia bariátrica, será que é isso? Será que tem que fazer bariátrica? Né? Então, a Andréia está aí, gente? Cadê a Andréia?
André, socorro, tem que fazer bariátrica, André? Fala aí para nós. Não, né? Ou tem? Depende, né? Eu não vou ficar sozinha nessa situação difícil, não. Vou trazer gente para me ajudar, que é isso, né? Então, como que é isso? E aí, por que a gente está falando desse tema? Por que eu fiz toda essa introdução? Porque qual que é o nosso tema hoje? Perspectivas da obesidade. O que vem por aí?